acaba, ela extermina com o seu ânimo. E aí o que acontece? Quando você chega nessa situação, a única coisa que você quer é ficar deitado, né? A única coisa que você quer é dormir, a única coisa que você quer é sumir, né? A única coisa que você quer, você não tem mais ânimo para trabalhar, você não tem mais ânimo para fazer qualquer coisa que você se divirta, você não tem mais ânimo para fazer mais nada dessas coisas, nem as coisas importantes que você tinha na sua vida. No caso de Elias aqui, o que ele tinha de importante era ser profeta. Então, ele falava das coisas de Deus, ele falava das coisas de Deus, ele pregava das coisas de Deus, ele ouvia a voz de Deus, anunciava ao povo e tudo mais. Só que depois que ele entra neste ponto, né, até isso, que era muito importante para ele, perdeu a graça. Então, assim, quando isso aconteceu comigo, né, quando isso aconteceu comigo, as coisas perderam a graça, fazer nada, né? Eu não tinha mais ânimo, não tinha mais graça de poder fazer nada, não tinha mais graça de sair para nenhum lugar, eu não tinha mais graça nem de me levantar da cama. Eu cheguei num ponto tão crítico que eu mal conseguia me levantar da minha própria cama. Então, assim, eu não tinha forças, não era uma questão de frescura, não é uma questão de, né, é uma questão que você simplesmente não tinha força para se levantar da cama, né? Eu não tinha força para me levantar da cama e para poder fazer as coisas que eu precisava fazer, para poder trabalhar, para poder cuidar da minha família, da minha casa, das coisas que precisavam ser feitas, eu não tinha ânimo para fazer nada dessas coisas, né? Então, assim, a depressão, ela te joga nesse poço, né? Ela te joga assim, ela arranca o teu ânimo, ela, ela, ela tira o brilho de você ver as coisas, né? E às vezes ela acaba com a tua força, com o teu ânimo, com a graça das coisas, de tal forma que você fica prostrado em cima de uma cama ou internado dentro de um hospital, não é? Uma das duas coisas acontece e você fica ali, né, para você poder se recuperar, né, começar essa caminhada de recuperação, você tem que passar por processos dificílimos, né? Você tem que tomar remédios dificílimos, você tem que se esforçar, tirar força da onde você não tem para poder fazer uma caminhada, para poder fazer alguma coisa, para você ler, para você aprender, para você poder fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, ele pediu ali no versículo 4, diz que, versículo 4, parte B, diz assim, ele pediu para si morte, dizendo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, a depressão pode chegar num ponto em que você perde tanto a graça da vida que pensamentos suicidas começam a permear sua mente, não é? E você fica pensando assim, ó, se não tem jeito, se é para viver desse jeito, eu prefiro não estar mais aqui, não é? Mas eu não sei se você já passou por isso ou se você está nisso, mas eu gostaria de te falar. A vida é muito melhor. Você não sabe o que vem depois da morte, tá? Depois da morte, principalmente sem Jesus, é um negócio terrível, né? Não vai, né? Não vai para lá sem Jesus, sem ter organizado a tua vida espiritual, porque lá sim vai ser um sofrimento sem fim e eterno. Então, assim, enquanto você tem vida, isso quer dizer que Deus ainda tem um propósito para você, né? Se você está respirando, tá? Se você está respirando, se você está com vida, isso quer dizer que Deus tem um propósito para você. E assim, o que você está passando acontece com você o que provavelmente já aconteceu comigo. Na hora que a gente está passando por isso, você simplesmente não entende, você não compreende, você não consegue entender os porquês da coisa, você não consegue entender o porquê que você chegou nessa situação, você tem um monte de questões na sua cabeça, não é? E assim, se você se entregar, só vai para um poço mais fundo e mais fundo e mais fundo,
né? Então, da onde você está, se você me ouve, não se entrega, não se entrega, né? Não se entrega. Tem formas de sair disso, tá? Tem formas de sair disso. O caminho de volta não é rápido, tá? Não tem um estalar de dedos para você, a partir da manhã eu já estou bem. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. Porque para você chegar lá, parece que é um estalar de dedos, mas para você sair é todo um processo, é toda uma caminhada. Eu levei anos para poder me recuperar. Anos. Estou falando para você aqui com toda sinceridade. Levei anos. Por quê? Porque esse processo é demorado. Agora, você pode passar um bom tempo ou até anos, igual eu, para poder se recuperar, ou você pode passar uma vida toda nisso. A minha mãe, que eu falei para você, ela nunca se recuperou de depressão. Ela entrava numa depressão e depois saía, daqui a pouco entrava em outra, e aí melhorava um pouco, daqui a pouco entrava em outra, e melhorava um pouco. Passou a vida assim. Hoje ela né, já tem quase 70 anos e ainda vive da mesma forma. Eu não quero isso para mim. Eu acho que você também não quer isso para você, porque não é vida, não é vida você olhar para as coisas e não ter mais o brilho das coisas, de você não querer mais fazer nada, de você perder o ânimo sobre tudo. Isso não é vida.